Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Depois de muita correria no trabalho, finalmente voltamos a gravar vídeo aqui para o canal. Deus abençoe a todos pela paciência. No vídeo de hoje, irei fazer uma exposição do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, o desafio de Golias. Disse mais o filisteu: hoje eu afronto o exército de Israel. Os filisteus era um povo de origem, na verdade eles são a miscigenação de gregos e fenícios. Eles viviam ali em ilhas no mar Mediterrâneo e migram, são expulsos dessas ilhas pelos gregos e vão para o litoral de Canaã. Chegando nesse litoral, eles fundam algumas cidades e passa a expandir o seu reino justamente no mesmo período em que o povo de Israel chega a Canaã e passa a conquistar a terra. Então, nós temos esses dois exércitos se movimentando dentro da terra de Canaã, buscando expandir seus territórios. E, como era de se esperar, os dois exércitos acabam se enfrentando. Como era costume naquela época, o comandante de um exército, o rei daquele exército, comandante daquele exército, escolhia um campeão para desafiar o campeão do exército inimigo. Então, o melhor soldado, o melhor guerreiro de um exército enfrentava o melhor guerreiro do outro exército. E como de costume, se apresenta Golias para desafiar o campeão dos israelitas. A questão é que, como o nosso texto base descreve, o filisteu Golias possuía mais de 2 metros de altura. Era um verdadeiro gigante. A média de altura dos seres humanos na antiguidade era de 1,50 m a 1,60 m. Golias tinha mais de 2 metros, então era um homem que botava medo em qualquer um. Então, como diz o texto, os filisteus estavam acampados em um monte, os israelitas do outro, e no meio tinha um vale. Golias desceu o monte, foi até o vale e lança seu desafio aos israelitas. Imagine os guerreiros de Israel a olhar lá no vale, sozinho, apenas um escudeiro à frente de Golias, um homem com mais de 2 metros de altura, todo equipado e desafiando para ver quem tinha coragem de enfrentá-lo. Como era de se esperar, o texto nos fala que Saul, o rei de Israel, e todo o exército, ao ver aquele homem gigante os desafiando, passam a ter bastante medo. Segundo o nosso texto, o povo de Israel permaneceu durante 40 dias, ouvindo toda manhã e toda tarde Golias descer daquele monte, ir até o vale e lançar o seu desafio. Durante 40 dias, ninguém dentre as fileiras de Israel teve coragem
de se prontificar a lutar contra o filisteu. Mas segundo o nosso texto, dentre as fileiras de Israel havia 3 homens, filhos de Jessé, irmão de Davi. Chama-nos a atenção, foi justamente Eliabe estava nesse exército e foi o primeiro que Jessé apresentou a Samuel. Quando Samuel olha para Eliabe, vê um homem forte, um homem esbelto, ele olha e diz consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Na mesma hora Deus fala no coração de Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque este que está na tua frente eu o desprezei. Pois Deus não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência, mas Deus conhece o coração. Então este Eliabe, que pela aparência fez com que Samuel o achasse o escolhido de Deus, estava lá nas fileiras do exército de Israel, ouvindo durante 40 dias Golias afrontar o exército de Israel. Então, durante todo esse tempo de batalha, Jessé passa a se preocupar com os seus filhos. E então ele chama Davi e dá a ele trigo tostado, pães e queijos para levar para os seus irmãos e para o comandante dos seus irmãos. Então no dia seguinte, Davi parte para o campo de batalha para cumprir aquilo que foi ordenado pelo seu pai. Ao chegar no arraial de Israel, Davi se depara justamente no momento em que Golias havia descido ao vale e por mais um dia lançar seu desafio ao exército de Israel. Quando Davi escuta o desafio de Golias, ele passa a prestar atenção aos homens ao redor, e o texto diz que todos, ao olhar para Golias, ao olhar para o filisteu, temiam e muito. Então Davi, ao olhar para o filisteu, presta atenção ao exército de Israel, vê todos amedrontados e alguém diz: novamente ele veio a afrontar o exército de Israel. E o rei prometeu que aquele que se dispor a lutar contra Golias será revestido de riquezas, casará com a princesa, a filha de Saul, e a sua família terá a isenção de impostos. Perceba que o medo de Golias era tão grande que mesmo com a proposta do rei Saul, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ninguém estava disposto a enfrentar Golias, mesmo com a recompensa de riquezas, de se tornar um príncipe de Israel e de ter sua família completamente isenta de impostos. Nesse momento, Davi fala: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Prestem bastante atenção nas palavras de Davi. Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Como eu falei anteriormente, todos, ao olhar para Golias, ao ver aquele homem com mais de 2 metros de altura, revestido de uma armadura de bronze, com espada, com escudo, com lança, viam ali um homem guerreiro
alto, forte e que poderia tirar a vida de qualquer um dos guerreiros de Israel. Mas Davi, ao olhar para o filisteu, ele diz: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Enquanto todos os outros homens de Israel, ao olhar para Golias, prestaram atenção na sua altura, na sua força e no poder bélico que com ele estava, Davi olha um homem que não possuía aliança com o Deus de Israel. Ao chamar o filisteu de incircunciso, Davi estava dizendo: este homem não tem aliança com o Deus vivo. Em segundo lugar, Davi, ao dizer: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Ele, em segundo lugar, ele não dá atenção para a aparência do filisteu, mas ele olha que naquela situação o exército do Deus vivo estava sendo afrontado, estava sendo desafiado, e quem afronta o exército do Deus vivo está afrontando ao próprio Deus. Então, enquanto todo o povo de Israel, todo o exército de Israel olhava para aquele homem e só prestava atenção na sua altura e na sua força, Davi, ao olhar para aquele homem, ele prestou atenção que aquele homem não tinha aliança com Deus e que aquele homem estava afrontando o verdadeiro Deus.